Muito boa tarde a todos, boa tarde quem nos acompanha pela internet, TV ou rádio também na parte da noite. Vou falar aqui um assunto que o presidente Boi levantou na semana passada e também nessa semana sobre a Praça da Santa Cruz, entre outras coisas, né, os problemas que nós estamos tendo ali. Então, preparei um texto, já deveria ter falado na semana passada, mas infelizmente não pude estar na sessão extraordinária por questões de saúde, que já foram justificados, inclusive, aqui para a Câmara. Mas eu gostaria de trazer aqui o texto que eu fiz para a semana passada, que é sempre atualizado, né, para os dias de hoje com esse assunto. Venho hoje, então, nessa tribuna, relatar uma situação extremamente triste e que não tem mais como permanecer da maneira que está. Como todos sabem, sou católico apostólico romano, praticante, e procuro estar sempre o mais próximo possível das comunidades e das igrejas que frequento. Obviamente, salta aos meus olhos o estado em que se encontra a praça da Igreja Nossa Senhora do Carmo. O local se tornou praticamente insalubre, com inúmeras pessoas totalmente abandonadas pelo poder público, sendo escravizadas pelas drogas, faça dia ou faça noite. E não é de hoje que essa situação se mantém. É um descaso tremendo com os moradores do Carmo, com os fiéis da igreja, com os comerciantes do entorno e, acima de tudo, com as vítimas das drogas, que aparentam estar invisíveis aos olhos da prefeitura, que nada faz para contornar a situação. Não adianta nada premiar figuras aqui em Araraquara que ajudam pessoas em situação de rua na capital paulista, enquanto fecham os olhos para aquelas que agonizam aqui na nossa cidade e que se aglutinam em volta da Igreja do Carmo. Vou mostrar uma foto aí, por gentileza. Essa foto aí, por exemplo, é do lado da igreja. Simplesmente é uma casa ali do lado da igreja. O entorno da igreja está assim, infelizmente. Casas foram montadas na praça, como essa da foto. Durante a missa, infelizmente, sentimos cheiro de cocô e de xixi. As escadarias da igreja se tornaram parte da moradia desses irmãos em situação de rua. Isso acontece há anos. É preciso cuidar, é preciso zelar. Essas pessoas precisam literalmente de ajuda. No domingo retrasado, alguns fiéis testemunharam 2 dos muitos dependentes químicos se agredirem a pauladas na porta lateral da igreja. Mesmos dependentes, que visivelmente transtornados pelo efeito das drogas, estavam abordando grosseiramente os fiéis. Fiéis muitas vezes idosos, mulheres e adultos, acompanhados de crianças. É basicamente uma tragédia anunciada. Gostaria de colocar próximo link, por gentileza. Homem ataca PMs com faca e é morto a tiros em Araraquara, em praça ao lado de igreja. Infelizmente, essa foi uma notícia do G1. Há alguns meses, um dependente químico enteou em confronto corporal com um agente de segurança naquela mesma praça e foi morto. A prefeitura está esperando o quê para agir com o intuito de evitar que uma tragédia dessas volte a ocorrer? Vão permitir que os cidadãos que frequentam a igreja continuem correndo risco de vida ou de morte? Até quando? Até quando vão negar exercer seus deveres de fornecer cuidados adequados para os dependentes químicos e irmãos em situação de rua? Araraquara não pode ter em seu centro expandido uma Cracolândia. Faremos requerimentos para as Secretarias de Saúde, Segurança Pública e Assistência Social para continuar cobrando, pois este é o nosso trabalho. Não dá para pregar uma cidade solidária e participativa apenas em época de eleição. A cidade que salvou vidas vai continuar salvando você? Salvou? Está salvando? Onde? Como? Por quê? Só na rede social? Infelizmente. Faremos também questionamentos sobre as medidas da Prefeitura para sanar com um problema semelhante o que ocorre na Igreja Santa Cruz, como eu acabei de falar, o presidente Boi também levantou, que foi furtada por dependentes químicos no sábado retrasado, à noite. Estão esperando uma tragédia lá também para tomarem providências? Até quando fingirão não verem os dependentes e os irmãos em situação de rua, que há meses estão no entorno do NGA 3, no mesmo quarteirão da Santa Cruz? É desumano fechar os olhos para essas situações. É inaceitável permitir que a dignidade humana delas seja tratada como algo descartável. E é também um completo absurdo permitir que a droga gere cenas de saques e hostilidades contra a população e principalmente com os fiéis.
Não ficaremos inertes ou sem respostas diante dessa situação. Questionaremos o Ministério Público se for necessário, mas repudiaremos o descaso do governo com essas vítimas da droga e com a população que se tornou refém. E a nossa frase final para reflexão, também aí com o RCIA, que eu esqueci de citar o link do RCIA, também falando para a gente que roubo na Igreja Santa Cruz reforça irritação dos comerciantes na praça. A nossa frase para reflexão do Papa Emérito Bento XVI é: fechar os olhos diante do próximo torna-nos cegos também diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde a todos.